Olá, irmãos e irmãs da UD Partenon. Estamos em agosto, mais uma oportunidade no projeto Palestras Curtas. Hoje nós vamos ver instruções de Jesus quando ele nos diz: não resistais ao mal que se vos queiram fazer, mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 12, o amar os vossos inimigos, itens 7 e 8. E também encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38. Então nós vamos encontrar que Jesus não ensinou ou não incentivou a passividade diante da injustiça ou a submissão ao abuso. Esse não é o sentido profundo do Evangelho. Então nós vamos encontrar que o Mestre não ensinou a covardia. Ele ensinou e instruiu sobre o esforço para superar a violência pela força moral. Ele não pede que aceitemos o mal como algo bom. Ele nos ensinou a não responder ao mal do outro com o mal que ainda existe em nós. Isso é o mais importante. Então ele nos dizia: retribui o mal com o bem. Ao homem orgulhoso, essa instrução parece uma covardia, porque ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar, porque a sua visão está muito centrada nos valores materiais. Porém, uma coisa é buscar justiça, outra, muito diferente e grave, é alimentar o desejo de vingança. Jesus não proibiu a defesa, ele condenou a vingança. Ao tempo de Moisés, no Velho Testamento, nós tínhamos a lei de talião, que foi um progresso para aquela época, porque a punição não poderia ser maior que a ofensa. Mas o Mestre propõe um passo mais além. Ele substituiu a justiça baseada na retribuição da vingança pela justiça iluminada pelo amor. Então ele nos informa: o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a rebaixar-lhe o orgulho, que é mais útil para a sua evolução ser ferido do que ferir. Suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma, que vale mais ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. Então, oferecer a outra face simboliza uma nova resposta. Em vez do ódio, a serenidade. Em vez da agressão, o equilíbrio. Em vez da vingança, o perdão. Para quê? Para interromper o ciclo da violência. Porque quem responde à violência com mais violência apenas a prolonga. Nós encontramos Jesus: reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estamos na terra. Quem responde com equilíbrio cria a possibilidade da paz. Um exemplo: Jesus estava diante do sumo sacerdote Caifás e este lhe faz uma pergunta e ele responde. Mas ele foi esbofeteado por um soldado que ali estava. E Jesus então perguntou: se falei mal, mostrem que eu errei.
Mas se eu falei bem, por que me bates? O mestre não reagiu com violência, mas ele também não ficou em silêncio diante da injustiça. Ele respondeu com dignidade, dando a todos nós mais um exemplo de ensinamento, demonstrando o espírito que amadurece, aprende a controlar suas emoções. A verdadeira força não está em vencer discussões, etc. Está em vencer-nos. Nós precisamos, em primeiro lugar, vencer-nos, as nossas sombras que ainda dormitam conosco. Então, aquele homem dominado pelo orgulho reage de imediato. Quantas vezes uma palavra impensada destrói uma amizade antiga? Quantas famílias sofrem porque ninguém deseja ceder? Apresentar a outra face significa dominar egoísmo, levando em consideração o interesse do próximo. Aprendemos que o homem de bem, ele retribui o mal com o bem, não porque ele seja fraco, mas porque ele já compreende a lei de causa e efeito e sabe que quem o ofende responde perante a própria consciência e perante a justiça divina. Se nós devolvemos a ofensa, nós criamos novo compromisso espiritual. Se nós interrompemos a cadeia do mal, nós nos libertamos. O perdão beneficia primeiro aquele que perdoa. Hoje nós recebemos críticas negativas, calúnias, ironias, ofensas nas redes sociais, injustiças no trabalho, conflitos familiares. O Rabi nos ensinou a serenidade para a nossa libertação interior. Quando ele estava na cruz, lembramos disso, cercado por insultos, ele vai dizer: Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Ali não havia fraqueza, havia nobreza. O mestre mostrou que ninguém pode ferir um espírito que aprendeu a amar. Quando nós escutamos antes de revidar, quando evitamos discussões inúteis, não retribuímos a ofensa. Quando nós oramos por aquele que nos prejudica, nós rompemos o ciclo do ressentimento, porque nós preferimos a paz. E são pequenas vitórias que nos transformam, porque estamos apresentando figuradamente a outra face, interrompendo a corrente mental negativa exatamente como Jesus ensinou. Na maioria das vezes, o adversário não está diante de nós, está em nosso orgulho, em nossa vaidade. Apresentando a outra face, nós vencemos esse adversário interior. O mestre nos pede transformação íntima, convidando-nos à fortaleza moral. A outra face representa uma nova maneira de viver, com ações inspiradas no amor, e por esse motivo apresentando reações guiadas pela consciência reta, sentimentos de um espírito que já compreendeu que nenhuma vitória obtida pela violência é duradoura. Então é preciso que nós tenhamos essa certeza. Quantas vezes nós estamos prolongando dificuldades quando não há, às vezes, nenhum motivo para que ela se perpetue? Nós vamos encontrar um exemplo de uma senhora e seu cunhado
eles foram em recuada reencarnação, mãe e filho, e estavam juntos há 15 anos, não se davam bem, até que um dia ele teve um pensamento que dizia na sua mente: enquanto não tiver amor entre vocês, ela não poderá vir conosco. Ele foi tomado de uma compaixão tal que começou a vê-la agora como aquela senhora de mais de 90 anos. E ele então passou a adorá-la, admirá-la, respeitá-la, fazer todo o possível para minorar as suas deficiências. E 4 meses depois, ela retornou para a pátria espiritual. Então, quando alguém nos ferir, talvez não consigamos esquecer imediatamente, mas nós podemos decidir não devolver a mesma dor. Foi o caso do exemplo. Ele foi alertado por uma inspiração dos mentores espirituais. Jesus venceu o mundo pela mansidão, pela verdade, pelo amor. Então que nós todos, diante das agressões da vida, tenhamos essa mesma coragem do sublime Galileu. Porque, ao fim e ao cabo, oferecer a outra face é, acima de tudo, permitir que o Cristo responda através de nós. Pensemos nisso, agradecemos a oportunidade, até o próximo mês, fiquemos em paz.